Olá, estamos começando Mais Saudável. Muito obrigada pela sua audiência. Hoje falamos sobre alternativas que podem ampliar a comunicação de quem tem algum tipo de deficiência ou impedimento temporário da sua fala. Vamos falar também sobre o espectro autista, diagnóstico precoce e diferentes tipos de abordagens. Isso e muito mais. Mas antes, vamos começar na cozinha da nutricionista Paloma Tussé, que vai ensinar uma receita para fortalecer o nosso sistema imunológico. Hoje a gente vai fazer um suco verde com ingredientes um pouco diferentes do que a maioria das pessoas usa. Eu vou usar nesse suco rúcula, azedinha, gengibre, linhaça e também manga, que é uma fruta riquíssima em carotenoides. Esses nutrientes todos juntos capacitam o nosso sistema imunológico. Eu vou colocar aqui 3 folhas de azedinha, que é uma folha mais ácida que a gente encontra nas feiras orgânicas. Ela tem um gostinho de limão, rica em vitamina C. A gente vai colocar aqui umas 8 a 10 folhinhas de rúcula também, que é uma planta, é uma folha que tem muito magnésio, várias propriedades desintoxicantes. A gente vai utilizar manga, que é uma fruta riquíssima em carotenoides, que no nosso organismo podem ser ativados para formar vitamina A. A gente coloca uma manga inteira para essa proporção, que vai render mais ou menos 3 copos de suco. Uma colher de sopa de linhaça, que é uma forma de incluir muitas vitaminas do complexo B e gorduras para melhorar a absorção dos carotenoides da manga e também para contribuir no nosso processo de dieta anti-inflamatória com esse ômega 3, e uma lasca de gengibre, que é uma raiz riquíssima em fitoquímicos como o gingerol, que ajuda bastante no nosso processo de resposta imunológica adequada. Colocamos tudo no liquidificador com meio litro de água e é só fazer um barulhinho. Esse suco, que é rico em vários nutrientes como vitamina C, vitaminas do complexo B, carotenoides, magnésio, fibras e um pouco de ômega 3, que juntos podem capacitar o nosso sistema imunológico. Se vocês querem saber mais, dia 13 de setembro eu vou fazer um aulão sobre nutrientes e alimentos na nossa prática da semana para capacitar a nossa imunidade. É só seguir o meu perfil no Instagram, que a inscrição tá na bio. Eu tô louca pra provar. Vamos ver. Delícia. Ai, que amor! E essa receita já está no meu cardápio. A Paloma falou sobre a aula online agora neste domingo, dia 13, que ela está oferecendo. É só se inscrever, não paga nada. Quem está assistindo a reapresentação do programa terça-feira, bom, a aula já terá acontecido. Então fica aí a minha dica para seguir a Paloma Tussé nas redes sociais. Sempre tem informações e receitas bem saudáveis. E agora vem o nosso quadro Espaço Saúde. Estamos no mês de setembro, que tem como uma das campanhas a prevenção do suicídio. O médico psiquiatra Rafael Moreno, da Rede de Saúde Divina Providência, fala sobre alguns sinais de alerta que servem como indicadores de comportamento suicida. É muito importante falar sobre isso para que as pessoas possam buscar ajuda. 4 são os principais sinais que a gente tem que estar atento de que um indivíduo possa estar pensando em se matar e que realmente as pesquisas mostram que acontecem na semana anterior ao suicídio. Apesar de serem poucas pesquisas, já que é difícil de estudar isso, mas a gente tem que estar atento primeiramente à insônia. O indivíduo dormir mal, tá, é um sintoma comum na semana anterior ao suicídio. É difícil a gente reconhecer, já que o indivíduo pode dormir sozinho ou o indivíduo que dorme com outra pessoa não perceber, mas a gente tem que estar atento que a má qualidade de sono ou não conseguir pegar no sono, acordar cedo demais,
tá? De forma involuntária, isso pode ser um sinal de que as coisas não estão indo bem lá dentro. A ansiedade também acontece bastante, da ansiedade aumentar na semana anterior ao suicídio, o indivíduo ficar mais preocupado, o indivíduo ficar mais tenso, isso é comum. Veja bem que são sinais inespecíficos, né? Insônia, ansiedade, já que muita gente tem isso aí. Mas um sintoma bem específico, mais específico, a gente está atento à ideação suicida. Quando o indivíduo fala que está pensando em se matar. Então a gente tem que levar a sério isso, já que as pesquisas mostram que aumenta de 3 a 4 vezes a chance desse indivíduo realmente se matar. Então, ideação suicida é que nem febre alta, tem que ter atendimento, a gente não pode ficar adiando, isso é importante. As pessoas ficam, conversa com alguém, ora mais, trabalha mais. Não, não é bem assim. Tem que entender que é um sintoma grave de algum transtorno mental, provavelmente tem que ser investigado. Outro sintoma que às vezes a gente não é tão comum assim, mas são sintomas psicóticos. Aqueles indivíduos que têm ideias delirantes, ou alucinações, vê coisa que não existe, enxerga coisa que não existe, ou ideias delirantes, né? Estão me perseguindo, ou eu tenho um poder especial, essas coisas assim que não tem muito noção com a realidade, a gente tem que estar atento que é comum em indivíduos que se matam na semana seguinte. Então, resumindo, né? Ansiedade, insônia, ideação suicida e sintomas psicóticos, a gente tem que estar muito atento. E agora vamos falar sobre espectro autista, com duas grandes especialistas no assunto. A neuropsicóloga Luciana Zambuja, doutora em neurociências, e a psicopedagoga Nádia Fávero, que, entre as suas especializações na área do desenvolvimento atípico, também tem formação em neurociência cognitiva. E elas estão aqui comigo. Olá, tudo bom? Tudo bem? Tudo, prazer em recebê-las. Espectro autista já fala essa amplitude que tem vários tipos, diferenças. Eu gostaria, sim, que a gente pudesse falar rapidamente sobre isso e, a partir daí, sobre como identificar também os sinais na primeira infância. Por favor, Luciana. Bom, então, na verdade, como o próprio nome tu falaste, Laura, é transtorno do espectro autista. Sendo espectro, tem uma heterogeneidade de sintomas, e isso é bem importante que seja diagnosticado, que se entenda esse paciente dentro desse espectro para conseguir ver em que grau ele está situado. Tem grau leve, moderado e grave. Todos eles têm, dependendo da sua gravidade, tem três sintomas básicos, 3 pilares. É o quê? É a dificuldade de linguagem, muitas vezes de linguagem expressiva. A criança não consegue, tem uma fala diminuída para a idade em comparação com seus pares. Tem dificuldades de comportamento, comportamentos mais restritos, padrões de comportamentos restritos, e tem dificuldades de relacionamento interpessoal. Além disso, o que se classifica, o que a gente consegue entender melhor o paciente, é como é que ele além dessas características, se ele tem associado alguma deficiência intelectual que faça com que ele tenha prejuízo, tanto da autonomia dele, como da independência. E os sinais já podem ser apresentados já desde o início, desde a primeira infância, bebê? Isso, hoje em dia, a Sociedade Internacional de Pediatria, ela preconiza que o diagnóstico seja feito o mais precoce possível, aos 18 meses já pode se fazer um diagnóstico, então se mostra esse bebê, desde lá da primeira infância, dos primeiros meses, ele já pode vir a mostrar alguns prejuízos, como por exemplo, é uma criança que não requer tanto os cuidados da mãe, do pai. A mãe, no momento de amamentação, não tem a troca de olhar. Ele tem choros inespecíficos, quando ele chora, os cuidadores não conseguem entender o porquê que ele está chorando. Então, são uma série de características, que isso é muito importante também lembrar, que características isoladas não dão um diagnóstico, é um conjunto de comportamentos atípicos que se diz. Isso é bem importante, que o espectro autista, ele não é visto como uma doença, mas sim uma característica.
característica, exato, que não é como as crianças típicas. A grande maioria das crianças tem um desenvolvimento em determinadas etapas, se comportam de uma maneira. A criança típica, ela se desenvolve sim, mas, no entanto, de uma maneira diferente. A gente sabe, não há cura, e sim um trabalho, um tratamento para o desenvolvimento dessa criança. Nádia, poderia nos falar um pouquinho sobre isso? É exatamente isso, assim, o que a Lu estava explicando agora. A criança, ela não vem num desenvolvimento horizontal como a criança típica. E uma das maiores importâncias, assim, da intervenção precoce é justamente conseguir horizontalizar um pouco mais todo o desenvolvimento da criança. É fazer com que ele tenha um desenvolvimento em cada uma dessas áreas. Na área motora, na área da linguagem, seja expressiva ou receptiva, na área acadêmica, que a gente chama que são as coisas da escola. Então, para isso, como cada criança vai se desenvolvendo de uma forma e cada um apresenta um grau de severidade maior ou menor, a gente não tem como dizer que uma abordagem é melhor que a outra. Eu trabalho dentro da análise aplicada do comportamento, é uma especialização que eu tenho, mas ao mesmo tempo reconheço o valor de diversas outras abordagens, desde que tenha validação científica. Eu acho que isso é o principal. A gente tem um mercado, às vezes, do autismo, que as famílias, no desespero, às vezes tentando dar conta assim, do impacto que gera, vão atrás de curas e soluções meio milagrosas, e não existe cura. O que a gente faz é fazer com que essas crianças vá se desenvolvendo e consiga funcionar dentro de uma sociedade. É importante a gente chamar a atenção das pessoas em relação a isso. Muito, porque assim, os pais acabam se enganando ou acabam caindo em algumas coisas que são muito caras às vezes e que a gente sabe que não tem efeito e podem até prejudicar. A gente teve alguns exemplos no ano passado, teve alguns medicamentos que vieram à tona e que a gente sabe que podiam até prejudicar bastante as crianças. Então, assim, a gente tem referência já internacional do que efetivamente traz um ganho na vida daquela criança. Hoje a mais difundida, digamos assim, o que aqui no Brasil a gente chama de ABA, que é a análise aplicada do comportamento. Está muito em voga também o Denver agora, que ele é uma abordagem comportamental, mas ele também desenvolve muito a questão do brincar na criança. Então é uma abordagem muito válida. O Floor Time é uma abordagem mais desenvolvimentista, mas que também é muito válida. Aqui no Brasil a gente tem o Play Project, que quem trouxe para cá foi a Maria Sônia, uma médica, que ele é bem oposto, assim, na verdade, da terapia comportamental, mas para algumas crianças se beneficiam muito disso. A gente tem o Teach também, que é uma forma de ensino bem estruturada, e tem a integração sensorial, que é mais exclusivo da terapia ocupacional. Esse monte de nome, assim, é difícil às vezes para os pais caírem, entenderem esse monte de coisa. Uma das coisas que eu mais digo sempre estudem, vão atrás de informação, mas não esqueçam de olhar para o seu filho, tá? Um diagnóstico, ele não é uma sentença. A gente consegue ir além. Ele vai ter as suas limitações, mas ele precisa de bastante trabalho. As coisas não vão acontecer naturalmente. A intervenção tem que existir para a gente poder fazer com que ele fique cada vez mais funcional. Até mesmo dentro disso que a Nádia estava falando, de como está sendo cada vez mais divulgado o transtorno do espectro autista, os pais têm que cuidar também pelo superdiagnóstico. Hoje todo mundo, muitas vezes, porque tem alguma das características que eu falei, algumas pessoas já são classificadas, diagnosticadas como autismo e na verdade não são. Então tem que ter muito critério em relação ao diagnóstico e depois em relação às intervenções necessárias para essa criança. O mais importante também do diagnóstico é para que se inicie o mais precoce possível, como eu tinha dito antes, as intervenções, porque quanto mais cedo iniciar esse estímulo, maior vão ser as possibilidades dessa criança conseguir desenvolver algumas habilidades em função das janelas de oportunidade, que se diz, da plasticidade cerebral, que o cérebro, quando a criança é pequena, é como se fosse uma esponja. Ele tem muito mais capacidade de desenvolver
novas habilidades. E também em relação a isso é importante falar sobre os marcos do desenvolvimento neuropsicomotor. Claro que tem coisas que são esperadas para a idade, mas não necessariamente tem que ter uma rigidez. Se há 1 ano a criança não caminha, ela já tem um atraso. Mas, no entanto, tem que ficar atento a esses marcos como sinais de alerta, porque hoje em dia não se preconiza esse diagnóstico precoce, porque antes se falava, vamos daqui a pouco dar um clique na criança, vamos esperar que ela se desenvolve. Hoje em dia se sabe que não, que é muito importante esse diagnóstico e esse estímulo precoce para que realmente essa criança vá se desenvolver adequadamente. Nós vamos continuar falando sobre esse assunto, mas agora tem um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta e a gente segue falando sobre espectro autista com 2 grandes especialistas no assunto, a neuropsicóloga Luciana Zambuja e a psicopedagoga Nádia Fávero. Bom, falávamos de alguns sinais que as crianças apresentam já desde os primeiros meses de vida. E é interessante para que as pessoas que não têm um filho com autismo possam entender algumas características e que a gente realmente tenha esse olhar inclusivo dentro da nossa sociedade. Porque eu já observei casos como aquela criança num restaurante que chama mais atenção, parece que é criança sem limite, com birra, e não é bem assim. Poderias falar um pouco sobre isso, Luciana? Sim, isso é muito comum, de fato, que às vezes as pessoas que estão de fora acham muitas vezes que a criança é birrenta, é mal educada, o pai é muito permissível por deixar a criança ter alguns determinados comportamentos. Mas isso, quando se trata da criança dentro do espectro autista, como ela tem às vezes muita dificuldade de mudança, de troca de rotina, e se não é um lugar que ela tem um hábito de ir, então ela já causa um estranhamento inicial que faz com que ela desencadeie uma série de comportamentos para quem vê comportamentos inadequados como se fossem birras. Então, por isso que a gente sempre fala que é importante sempre, dentro das condições da criança, de entendimento, de compreensão, que se antecipe algumas mudanças, converse com a criança que ela vai ir num lugar diferente para evitar esse tipo de situações que, infelizmente, na nossa sociedade ainda não tem esse olhar das diferenças. Então, tem os padrões que devem ser seguidos e essas crianças acabam por não ter esse comportamento esperado para a idade e muitas vezes elas são penalizadas por isso, infelizmente, como eu falei, e os pais também acabam sendo taxados como pessoas que não educam bem seus filhos e também, muitas vezes, como displicentes. Uma das características é o relacionamento que as crianças com autismo têm dificuldade de estabelecer. Como trabalhar isso? É um dos principais objetivos, na verdade, que a gente tem com as crianças dentro do espectro. As habilidades do brincar e as habilidades sociais, que a gente chama, que estão, esse conjunto de coisas, é eu conseguir se relacionar, é eu conseguir esperar a minha vez do brincar, fazer cada um eu fazer a troca de turno, que a gente chama, eu faço um pouco, tu faz outro, eu conseguir esperar, eu conseguir falar o que eu quero ou demonstrar o que eu quero de maneira mais adequada, tudo isso está sempre relacionado. E essas habilidades, elas são trabalhadas hierarquicamente, digamos assim, a gente trabalha uma para conquistar a outra. Na criança típica, isso meio que acontece, vai indo, né? É como se fosse natural. Na criança dentro do espectro, isso tem que ser ensinado. Inclusive, as brincadeiras têm que ser ensinadas. A gente trabalha para eles aprenderem a fazer. Não significa que eles não possam fazer. Eles têm as desorganizações sensoriais, eles têm um monte de questão. Mas tudo isso faz parte do conjunto de intervenções que devem ser feitas para minimizar justamente essas dificuldades todas que a família acaba tendo. A família e a própria criança, porque geralmente são eles os que mais sofrem. E a fala é uma outra preocupação dos pais quando buscam um neurologista? Isso, a fala é muito importante, principalmente quando mais precoce, assim, a busca dos familiares ao neurologista. Por que isso? Porque às vezes eles nem se dão conta que essa criança pode ter outras coisas além de dificuldades na fala. Porque a fala normalmente
acaba sendo sinônimo da expressão. Mas, no entanto, quando essa criança vem ao consultório e os pais falam que a dificuldade é na fala, e a gente começa a observar essa criança, a gente vê que não é somente na fala, mas sim em todos os outros repertórios de comunicação, como, por exemplo, contato visual direto, não aponta para algumas coisas. Então, tem formas de comunicação que, além da fala, essa criança está prejudicada. É interessante falar que há uma transição também entre a infância e a adolescência, que é exatamente a tua área, né, Nádia? O que tu teria, assim, como algo importante para sinalizar para os pais antes de encerrarmos a nossa entrevista? Que eles consigam olhar para o filho, para o que eles podem fazer, e a gente focar na funcionalidade deles, tá? Porque eles crescem e o importante é eles conseguirem, no dia a dia, ter um pouco mais de autonomia. Quando a gente está falando de um autismo mais grave, é delicado, é muito delicado isso, porque é quando os pais se dão conta do que vem pela frente. Então, a gente conseguir focar no que a gente realmente precisa trabalhar e não no que a gente gostaria que a criança fizesse ou o adolescente fizesse. Tá? Na adolescência, a gente tem questões seríssimas de questão hormonal, a questão da escola, o bullying. Nossa, é uma gama enorme, acho que é assunto muito assunto para pouco tempo, assim. Então, vamos falar em breve sobre isso também. Obrigada. Imagina, a gente que agradece. Tchau. Tchau, tchau. E agora a gente também estende essa conversa mostrando como as pessoas com algum tipo de deficiência na fala podem se comunicar usando recursos da comunicação alternativa. Rita Berch é fisioterapeuta de formação e a sua experiência na área foi o gatilho para ela ampliar o seu potencial. Hoje, a sua dedicação está totalmente voltada para a inclusão social, ao lado de pessoas que compartilham da mesma ideia. Na minha atuação como fisioterapeuta, eu sempre trabalhei com neurodesenvolvimento, atendia crianças com deficiência, todos os tipos de deficiência, mas o lugar da criança não é na clínica, é no mundo, é na escola, é na pracinha, é na família, é interagindo com os irmãos, é interagindo com a família, é conhecendo coisas. Então a gente precisou buscar um conhecimento que apoiasse essa criança no desempenho de várias atividades do cotidiano. Então a gente foi buscar um conceito e um conhecimento chamado tecnologia assistiva. Tecnologia assistiva é a tecnologia ou é o recurso simples que ajuda as crianças com deficiência a desempenhar uma função pretendida. Nós temos um eixo importante da tecnologia assistiva chamada comunicação alternativa. Para falar em comunicação alternativa, eu gostaria de apresentar para vocês o João Vicente. Eu sou o João Vicente Fiorentini. Nasci com síndrome de Down. Mas isso é apenas uma das características de minha pessoa. Sou fotógrafo, e em minhas palestras uso a comunicação aumentativa e alternativa. Com essa voz sintetizada que vocês estão ouvindo. Uso a comunicação alternativa porque tenho dificuldade na articulação das palavras e quero ser entendido e expressar meus pensamentos. Hoje uso aplicativos no tablet e no celular. Organizo a maioria das minhas pranchas. Com a minha fono, Michele. O João, ele começou a utilizar a comunicação alternativa com baixa tecnologia, né, recursos de baixa tecnologia. Utilizava pictogramas, né, símbolos e fotografias nessas pranchas. Então, ele utilizava como modo de acesso, ele apontava essas pranchas e precisava de um parceiro de comunicação, então, para fazer essa leitura, né, para ser a voz dele neste momento de interação. Ele passou para alta tecnologia, né, passou-se a utilizar um vocalizador, então o João começou a ter a voz dele, né, então essa voz significou bastante, até hoje significa, né, ele tem essa autonomia, ele aperta, a voz fala, é a voz dele. Meus projetos para o futuro são estudar cinema e robótica. Quero continuar a fotografar e fazer palestras. Namorar, casar e ter filhos, e ter minha casa. Para mim é muito gratificante trabalhar com comunicação aumentativa e alternativa, pois eu vejo que meus pacientes têm muito a comunicar, né? Eles comunicam de diversas formas. Às vezes são formas que não são tão aceitáveis na sociedade.
E eu vejo que o meu trabalho eu consigo oportunizar uma comunicação mais funcional, uma comunicação que seja mais aceita. Para que a gente entenda a importância da comunicação alternativa, vamos pensar numa situação que nós todos estamos vivenciando agora, a da pandemia. Com o coronavírus, chegaram aos hospitais muitas pessoas com dificuldade respiratória, que necessitavam de ventilação, que necessitaram de traqueostomia, que foram intubadas, saíram da intubação. E a privação da comunicação é extremamente angustiante. E para isso nós fizemos pranchas de comunicação temáticas para a hospitalização, organizadas em quadrantes diferentes, onde a pessoa pode dizer, apontar um sintoma, né, apontar uma necessidade, fazer uma pergunta ou soletrar aquilo que deseja e que não está nos símbolos da sua prancha. Essas pranchas foram distribuídas para todos os hospitais e estão disponíveis ainda para quem desejar através do site da URGS com acesso. Outro exemplo muito legal aqui de Porto Alegre, né, com relação à disseminação da comunicação alternativa, foi um projeto que fizemos em parceria da Assistiva, URGS, Isaac Brasil e Prefeitura de Porto Alegre. E colocamos na pracinha que fica em frente ao gasômetro uma grande prancha de comunicação, para que ali as crianças pudessem vir e se comunicar juntas, crianças com deficiência, crianças sem deficiência, se arriscando a um novo tipo, a uma nova forma de comunicação. A prancha de comunicação, ela está no parque. Nós estamos na expectativa, com o fim da pandemia, que todas as crianças voltem e possam usufruir juntos, então, deste recurso tão legal de comunicação. Fiquei emocionada com a história do João Vicente. Bom, e o programa vai ficando por aqui. Se você quer rever todos os conteúdos do Mais Saudável, é só entrar no canal da Band no YouTube, nos acompanhe também no Instagram e na página da Band no Facebook. E se você ainda quer me seguir no Instagram, Laura Medina Saúde. Obrigada pela sua audiência e até semana que vem. Tchau!